Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos, segundo. Boa semana para todos vocês. Que seja uma semana de graça, de revelação, de poder, de misericórdia. Vamos que vamos. Estamos no capítulo 4 de segunda carta aos Coríntios. E é isso, esse canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. Estamos avançando. Vamos começar orando, que hoje o capítulo é um daqueles famosos, com famosos versículos, mas hoje a gente vai entender mais profundamente o que Paulo estava querendo dizer quando falou que em tudo somos atribulados, mas não derrotados, ficamos em dúvida, mas não confundidos, enfim. Vamos estudar um pouquinho sobre isso, vamos adentrar o texto, né? Para a gente entender todo o contexto aí. Essa carta de segunda carta aos Coríntios, né? Como eu havia dito ontem, eu acho ela bem mais profunda, bem mais madura do que a primeira, onde ali na primeira estava sendo trabalhado o caráter das pessoas, né? A questão das divisões. Aqui não. Aqui Paulo está falando sobre coisas vindouras, coisas pelas quais, né, nós estamos vivendo, subindo o nível, né? Subindo um patamar aí de entendimento. Por que a gente faz o que faz? Por que a gente vive como vive, né? Então é isso. Vamos orar, que eu não quero muito falar. Quero ver o que Paulo fala conosco. O que o Espírito Santo de Deus fala conosco através dessa carta de Paulo. Então vamos convidar o Espírito Santo. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais uma semana que se inicia, que seja tudo em sua presença. Obrigada pela sua palavra, Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigada pelo acesso a ela, obrigada por termos um país livre, ainda que ele seja laico, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos aqui, Deus, como pessoas, sabe, Deus, que o Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, nós não estamos reunidos presencialmente, pessoalmente, fisicamente, Deus, mas com a mesma mente, o mesmo coração, dizendo, ora vem, Senhor Jesus, senta no trono desta nação. Nós te convidamos para fazer parte do governo, para acessar, Deus, aquilo que só o Senhor pode ter acesso. Nós não temos esse acesso às mentes, aos corações, sabe, Deus, aos lugares de decisão, mas o Senhor tem. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, que o Senhor esteja trabalhando por nós, Deus, no nosso Brasil, na nossa nação. Se mais alguém aqui tem outras nações, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance, sabe, com graça, misericórdia, em nome de Jesus, em tudo aquilo de que estamos precisando, necessitando do socorro Seu. É o que nós oramos, te pedimos e te pedimos entendimento, esclarecimento deste capítulo a respeito do que vamos ler aqui hoje. Senta conosco, Espírito Santo de Deus, não somente comigo, mas com cada um que se reuniu aqui, seja em casa, seja no carro, seja no trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Ai, não louvarei, pois Ele é o meu Deus e o auxílio meu. Abaixar aqui, que concorrer com a aluna IUP já é difícil. Bora, então vai dizer assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido,
está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento, da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei, por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. É isso, capítulo 4 de segunda carta aos Coríntios. Então, Paulo vai começar falando que Deus, na sua misericórdia, nos deu uma tarefa. E é por isso que eles nunca ficam desanimados. Então, como eu estava dizendo, né, na primeira carta ali, ele está trabalhando o caráter das pessoas. E aqui ele já está falando com gente madura, com gente que decidiu, como diz no final da carta, se deixar gastar, se entregar a uma missão. A mesma missão que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra, né? A mesma coisa pelo qual ele deixou o mundo de glória, o reino, a paz, a justiça, a melhor coisa que deve existir, e veio para a Terra, veio cumprir uma missão, né? E aí tem hora que nós somos o alvo dessa missão. E é quando Jesus Cristo, então, ele nos abençoa com milagres, com sinais, com maravilhas, né? Como Paulo, mais uma vez, diz aqui nessa carta, tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. Não, calma, um pouco à frente. De modo que a morte que está agindo em nós e a vida que está agindo em vocês. Então, tem momento que nós somos o alvo da graça.
nós somos, na verdade, nós sempre somos o alvo da graça, mas tem vezes que nós somos o alvo ali das bem-aventuranças, das coisas boas, das coisas, das bênçãos de Deus. E tem hora que nós trabalhamos pela graça, né? Para que essa mensagem continue a chegar a mais e mais pessoas. Então, Paulo ele está falando aqui um pouco sobre isso, sobre esse tipo de vida que ele tem levado, né? E que por causa ele entende que isso é uma maravilhosa graça, é uma misericórdia. Como assim Deus pode me incumbir de levar uma mensagem? Como assim Deus me escolheu para continuar uma missão aqui na Terra, a missão de Jesus Cristo aqui na Terra? Meu Deus! E, gente, de verdade, é uma graça. E aí, Paulo vai falar sobre isso, né? Paulo vai falar assim, ó, no versículo 8 em diante. Muitas vezes ficamos aflitos, mas nós nunca somos derrotados. Algumas vezes a gente fica em dúvida, mas a gente nunca fica desesperado. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas nós não somos destruídos. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo, nosso corpo mortal. De modo que pois sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Nem sempre é fácil. Na verdade, a maioria das vezes não é fácil. Mas é um privilégio. É um privilégio levar a palavra de Deus. É um privilégio. Sabe, é um privilégio você olhar para as escrituras e você entender. É um privilégio você compartilhar. É um privilégio fazer o que eu estou fazendo aqui. É um privilégio sentar numa mesa e falar com pessoas não crentes, ou compartilhar com pessoas crentes que sejam. É um privilégio, sabe, você fazer algo por essa causa que está em expansão e que não muda e não passa, já tem mais de 2000 anos. É um privilégio. E ainda que seja difícil, a gente fica assim... Ai, meu Deus, isso é difícil. Eu volto e meia, eu tô tendo esse tipo de pensamento, né? Porque tá acabando, gente. Eu tô aqui há 4 anos, graças a Deus. Deus tem dado graça aí. A gente começou lá no capítulo 1 de Gênesis. Eu falei, gente, imagina quando chegar Números, Levítico, aqueles capítulos difíceis. Deus foi dando graça, Deus foi liberando graça. E aí, até aqui, até hoje, tem sido assim. E Deus sempre traz assim. Nós não crescemos muito, mas eu super entendo. Mas, ao mesmo tempo, é difícil às vezes, sabe? Querendo ou não, o inimigo tenta nos parar, o inimigo coloca dúvida no nosso pensamento, o inimigo coloca, nossa, você tá passando por isso, olha aí, você que não sei o quê. Nossa, mas você tá falando isso, mas você não tá vivendo. E aí, qual é? Como é que é? Vai acontecer, não vai? Ou então, às vezes, até mesmo corpo físico, né? Antigamente, eu acordava às 5 horas da manhã para fazer isso, porque eu tava trabalhando e tal. Então, teve dia que eu já fiz doente, muito, muito, muito doente. Mas era um privilégio fazer e eu ia mesmo assim. Os dias mais difíceis foram os dias de dúvida, os dias que, minha vida tava desabando, tava muito ruim, tava, e eu virava assim, eu olhava pra palavra, olhava pra minha vida, olhava pra palavra, eu falava, tem alguma coisa que não tá certa, né? Tem alguma coisa... Ai, ai.
E foram muito difíceis. E às vezes sabe? Às vezes eu tenho passado por umas coisas assim. E aí eu falo, cara, tá acabando. Quando acabar eu não quero nem saber mais. Mas eu falo, nossa, eu vou sentir tanta falta disso, sabe? Eu vou, porque, cara, e hoje em dia eu leio a Bíblia. Eu sempre li a Bíblia com muita atenção, ó. Minha Bíblia sempre foi assim. Se eu pegar ali todas as minhas Bíblias, você vai ver que é assim. Você vê que eu tenho sempre uma anotação ou outra. Eu sempre tive caderninho de anotação. E aqui, é porque ele tá no início. Eu já acabei com um monte. Mas recentemente eu tenho lido a Bíblia normal. Tipo, lido assim. Eu tenho lido essa, inclusive, né? Que eu tô acompanhando o plano de leitura da minha igreja. Então eu paro, eu leio, eu não vejo referência, eu não vejo mais nada. Eu só faço a leitura corrida básica. E aí a gente tem um grupo de estudo, um pequeno núcleo, onde a gente para ali e vai conversar depois, né? No final da semana, todo mundo junto. Então eu não tenho feito um estudo aprofundado. Eu tenho lido normal, tenho lido de qualquer tipo, normal. Imagino como a maioria das pessoas. E é isso, sabe, gente? E aí, assim... Por quê? Porque às vezes a gente não quer se envolver muito mais. A gente não quer fazer porque é difícil, sabe? Por não ter crescido, por às vezes, tipo, encontrar tantas resistências em tantas coisas. Então é difícil, é doloroso algumas vezes. Mas quando você tá fazendo e você, principalmente quando você tá vendo resultado, fruto, né, tá colhendo coisas boas, eu acredito que, tipo, seja muito rico, muito precioso e muito... Quando eu vejo aqui alguém comentando, alguém se inscrevendo, inclusive se você tem gostado, se inscreve aí, abençoe esse canal. Então é isso, sabe? Então, assim... aí não importa as chibatadas que a gente leva, a gente quer continuar. Por quê? Porque a gente se sente parte dessa missão, sabe? Porque a gente olha assim e fala, cara, eu nasci para isso, é bom fazer isso, é importante fazer isso, é necessário fazer isso. E tipo, eu me sinto viva fazendo isso, entendeu? É isso, gente, meu tempo se esgotou, tô aqui falando sobre a minha vida, né? Mas é isso. Então, é uma bênção fazer parte dessa missão, uma bênção poder levar, compartilhar a mensagem de Deus. Se você ainda não fez, se você ainda não encontrou o seu modo de servir ao corpo, eu sugiro que você procure, sabe? Que você, assim, gaste a sua vida procurando isso. É muito bom, muito importante. E não se... Tipo, todos os dias, né? Eu comecei falando que, eu nem sei. Tipo, às vezes eu quero largar de mão. Mas quero largar de mão por conta, às vezes, dessas aflições que nos sobrevêm, sabe? Mas... Porque quando a gente tá lá com a mão no arado, é bom demais. É tipo, você não tá nem aí pra nada. Entendeu? É isso. Deus abençoe. Tchau, tchau.